Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula para o pessoal do mercado público de Capuí, o mercado de artesanato de Capuí, e aproveitando também para gravar conteúdo para o canal da MBA. Então já aproveita, se inscreve no canal da MBA, curte, compartilha, faz o seu comentário para poder marcar sua presença e vamos para a nossa aula de hoje. O nosso assunto são conceitos de marketing. Por que a gente vai falar sobre conceitos de marketing? Para você vender mais, é importante você entender como você pode chegar no seu cliente, o que é o marketing e como utilizar essas ferramentas de marketing que muitas vezes são utilizadas de uma forma parcial, de uma forma isolada e acabam não gerando o resultado esperado. Então tem muita gente que fala, poxa, mas eu compartilho imagens, coloco o meu produto lá no Instagram e eu não consigo clientes. Por quê? Primeiro é importante você entender o conceito de marketing, para depois você ir utilizar as ferramentas dentro de uma estratégia para alcançar os seus resultados. Então, vamos falar novamente, né, fazer uma revisão de outra aula que está lá no nosso canal. Você pode ir, nós temos lá no canal vários vídeos e um deles nós falamos sobre os princípios, sobre assuntos ligados ao marketing para dar uma base. E em um desses assuntos nós falamos sobre o que é competitividade. E lá a gente fala bastante que ser competitivo é estar preparado para ganhar, é ter capacidade de competir e ter capacidade de ganhar. Então, o que acontece? Nós temos um mercado cada vez mais competitivo, onde mais pessoas têm condições de ganhar. E isso é bom, porque você tem condições de ganhar, mas ao mesmo tempo, outros também têm condições de ganhar. Então, aqui não adianta aquele ditado, o importante é competir. Aqui você tem que estar pronto para ganhar. Por que a gente fala isso? Porque não adianta você dizer que é competitivo e você não ter as condições para ganhar. O importante é participar do mercado. Infelizmente, quem está só para participar do mercado, depois de um tempo acaba tendo que fechar as portas, porque não é competitivo. E aí o maior acesso à tecnologia permite com que todos nós sejamos mais competitivos. Um exemplo é essa aula, que há 20 anos atrás não tinha condições de você ter acesso a esse conteúdo tão facilmente. Só que hoje você acaba tendo acesso não só a esse conteúdo, mas a diversos outros conteúdos facilmente na internet. Mas aí a gente tem também o caminho inverso, onde o excesso de oferta pode lhe fazer não saber qual é a melhor opção e não ter uma informação que seja válida para o seu negócio. Então é importante você saber filtrar, é importante você entrar em canais de conteúdo, em locais para acessar o conteúdo que seja válido para a sua realidade. E aí, quando você tem muito conteúdo, tem muita informação, fica difícil você saber qual o passo a passo, como é que você vai conseguir essa informação de uma forma coerente, aprendendo numa sequência lógica, informações que você pode utilizar no seu local de trabalho, utilizar no seu empreendimento para poder gerar resultado. E ainda tem um agravante. Quando você tem muita informação, ela passa a não ter tanto valor, você não dá tanto valor a ela. Então você acaba perdendo oportunidades, porque você diz, não, amanhã eu posso ver outro material, amanhã eu posso entrar nesse canal, e acaba nunca mais tendo contato e perdendo a oportunidade de acessar algo que poderia mudar a sua vida. Algo que poderia gerar uma mudança tão grande que lhe faça seguir por novos caminhos, adquirir novos conhecimentos, novas atitudes e gerar um resultado diferente para a tua história. Então é muito importante você entender que esse acesso à tecnologia ele é fundamental, só que ele é aberto para todos. Então isso gera um problema, porque da mesma forma que você tem acesso, o teu concorrente também tem acesso. E aí você pode estar conectado em qualquer lugar, né? Mas quanto mais fácil fica competir, mais difícil fica para os competidores. Então você tem que correr muito, mais até do que a tua própria sombra. Então você tem que se qualificar, você tem que gerar resultado cada vez maior para você poder ser competitivo e poder o teu concorrente não passar de ti. Eu até costumo dizer que a gente às vezes tem que agradecer pelos nossos concorrentes não serem tão eficientes, porque
Com o acesso à tecnologia e à informação, é muito mais fácil das pessoas gerarem resultado. Só que, ao mesmo tempo, como eu falei, as pessoas acabam não valorizando e não absorvendo essas informações. Hoje mesmo eu postei, tanto no meu perfil pessoal quanto no perfil da MBA no Instagram, uma contribuição da Josi, lá de Acarape, do Supermercado Aliança, que ela postou no perfil pessoal dela, que muita gente compra livros, mas não lê esse livro. Muita gente quer ter atitudes, mas não toma essas atitudes. Muita gente quer gerar resultado, mas vive de promessa. E isso é muito importante. Então, muito obrigado, Josi. Já utilizei nas nossas redes, porque realmente é fantástico isso que você postou. Nós temos que utilizar, não só ter acesso. Para muita gente, o fato de comprar o livro, o fato de se inscrever em um canal, o fato de você curtir ou de você comentar em um vídeo, significa que você teve acesso ao conhecimento, quando na verdade ainda tem um agravante. Você tem que ter acesso ao conhecimento, você tem que entendê-lo e colocá-lo em prática. De nada adianta você ser um poço de conhecimento, mas não ter capacidade de gerar resultados de colocá-lo em prática. Não adianta nada você baixar um e-book, um livro digital, e você pronto, ótimo, muito bom essa metodologia, OKR, Scrum e qualquer outra, e aí você, métodos ágeis, e aí você fica, poxa, que legal, que assunto ótimo, baixa o conteúdo e deixa lá guardado, ou lê e não aplica. Se você não aplica, você não tem como gerar resultado. Então é muito importante você aplicar o produto dessa tecnologia. E é esse o grande conflito e o grande problema hoje em dia, porque nós temos muito mais chance de pessoas terem acesso a essa informação, e isso é ótimo. Mas para você que está competindo, acaba sendo um desafio maior, porque a qualquer momento pode surgir um concorrente. Podemos dar um exemplo de design. Né? Antigamente, ter um logotipo maneiro, bonito, era muito mais difícil. Você tinha que contratar alguém que soubesse editar, que soubesse mexer. Hoje em dia você tem aplicativo no celular que você faz o logotipo da tua empresa e que às vezes pode ficar melhor do que um designer que pode fazer. Lógico, não estou falando dos designers profissionais que cobram valores altíssimos para fazer logomarcas de prestígio. Eu estou falando daquela pessoa que aprendeu a mexer no Corel, aprendeu a mexer no Illustrator, e aí ela vai e faz ali o famoso primo, né, o famoso sobrinho, que faz uma artezinha, tudo, aquela pessoa que trabalha em gráfica. Não estou falando dos profissionais de design de marketing, que atuam mais fortemente nessa área. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes é fácil, muito mais fácil, você ter acesso a desenvolver a sua logomarca pelo próprio celular, através de aplicativos de internet. E não só logomarca, aplicativos que você pode utilizar para fazer a contabilidade ou gerenciar a parte financeira da tua empresa, aplicativos para organizar tuas tarefas, aplicativos que possam aumentar a tua produtividade, para editar vídeos, para editar fotos. O que não falta são aplicativos. E aí, como eu falei, quanto mais informação, quanto mais oferta, mais difícil fica de você escolher aquela que se adequa à tua necessidade. E aí cabe a você estudar, testar, experimentar, para poder saber qual é a que mais se encaixa dentro da tua necessidade. Então, como eu venho falando, nós temos que ser melhores do que a concorrência, mas fica mais difícil chegar em primeiro, porque várias pessoas têm informação. E aí, como eu falei, não adianta só ter acesso à tecnologia, nós temos que utilizar essa tecnologia. Temos que estar pronto para as mudanças do mercado. Voltando à questão das mudanças de mercado, nós temos, por exemplo, esse acesso à tecnologia, nós temos o acesso, eu sempre pontuo o acesso à tecnologia porque, por exemplo, nós estamos falando para um público que os permissionários do mercado público de Capuí e do mercado de artesanato de Capuí, que não estão na capital.
Então, nós temos também uma vivência muito forte, né? Trabalhei muito tempo como consultor credenciado ao Sebrae, viajando pelo interior, ministrando cursos e pude observar, pude ser testemunha dessa mudança. Lanchonetes, sorveterias, a gente tem aí, por exemplo, esse padrão de açaiterias, né, que já está consolidado, mas que foi imposto há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás no máximo, quando mudaram esse perfil, as lojas pintadas de roxo, com tons mais modernos, e a gente não via isso muito no interior. Hoje em dia, qualquer cidadezinha do interior, você tem uma franquia de açaí ou então de sorvete, mas que vende também açaí e que geralmente replica esse padrão, né? Comenta aí quem está assistindo o vídeo, quem não conhece uma açaiteria que seja nesse padrão roxo, com um detalhe mais moderno, muitas vezes com os sofás, os assentos feitos de pallet. Então acaba sendo muito fácil, porque antigamente era alguém da cidade que tinha que se deslocar para a capital, para Fortaleza, ou então para São Paulo, para outra cidade, e ver aquele exemplo. E aí alguém que tinha condições, que viajava, via aquele exemplo e trazia essa novidade para a cidade. E até mesmo para ter profissionais, muitas vezes tinha que trazer um pintor, trazer a própria tinta, os próprios materiais de reforma, de construção de outras cidades. Hoje em dia, até mesmo você pode ligar e pedir pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail, pelo próprio site, aplicativo. Você pode fazer uma compra pela internet e receber na tua cidade. Você não precisa nem sair. E para ter acesso também, você tem acesso através das redes sociais, através da internet. Você pode entrar nos perfis de outros estabelecimentos de outras cidades para ver um padrão. Então, estamos falando com um público de mercado. Você pode entrar no Instagram de mercados públicos de outra cidade. Mercado Público de Curitiba, Mercado Público de São Paulo, Mercado São Sebastião, que inclusive fizeram até uma viagem para conhecer aqui o Mercado São Sebastião em Fortaleza, que participou de uma transformação que nós da MBA ajudamos também a construir, né? Participamos desse processo. Então, antigamente você tinha que vir presencialmente, hoje em dia você tem acesso a isso nas redes sociais, Instagram e outras redes, o próprio YouTube, Facebook, sites, né? E o fornecedor também. Antigamente, para você conseguir um móvel, você tinha que viajar, ligar, ter o telefone de alguém, ter crédito. Hoje em dia, ter um cartão de crédito, ter acesso ao crédito é muito mais fácil, né? E achar esse pessoal pela internet também é muito mais fácil, fazer a compra e receber na sua cidade, sem nem precisar sair dela. Então nós temos que estar pronto para essas mudanças. O mercado está diferente e está reagindo diferente. E da mesma forma que você, como proprietário, tem acesso para conhecer novidades, o teu cliente também. E isso gera em ti uma obrigação, uma responsabilidade de ter coisas modernas, de ter um ambiente inovador, de estar antenado com o que está acontecendo no mercado, porque antigamente ele esperava que aparecesse numa novela, num programa de televisão, ou então numa propaganda no intervalo, que não era muito o perfil pelo tamanho, né, do investimento necessário. Então pequenos negócios não costumavam aparecer em intervalo comercial. Hoje em dia no YouTube, Facebook, Instagram, você vê muita coisa, você acaba vendo padrões e o teu consumidor também está vendo isso. E aí ele chega no teu estabelecimento e vê, por exemplo, você vendendo carne de chinelo, calção e blusa. E ele vai achar terrível. Quando aí ele vai no box do concorrente e ele está de bota, tá de uniforme branco, de avental, de luva, de touca, seguindo todos os protocolos, que mais uma vez a gente chama atenção para a situação de pandemia, onde foi necessário e evidenciado a necessidade de higienização. Então, o cuidado com a saúde, com a higiene, acabou se tornando uma prioridade. E essa prioridade faz com que você, além de ser
pareça ser limpo e organizado. É o que a gente há muito tempo vem solicitando aos nossos clientes para ter um foco no QSL, qualidade, serviço e limpeza. E aí, se você não tiver o foco no QSL, na qualidade, no serviço e limpeza, e o teu concorrente tiver, o teu cliente vai comprar do teu concorrente. Por exemplo, quando ele observa que a tua faca, ao invés dela estar lá sobre o balcão ou na parede, entre a parede e a mesa, por exemplo, enfiada, ela está dentro de uma cuba com uma solução sanitizante cobrindo toda a superfície para não deixar proliferar bactérias. Ele pode até não entender que esse é o motivo, mas ele vai ter uma noção de limpeza muito maior se ele observar esse teu cuidado com o equipamento, com o teu uniforme, com a tua apresentação, com a embalagem que você entrega para o cliente, se é um saco plástico qualquer, ou se você entrega numa bandeja, filmado, se você entrega a vácuo. Então, tudo isso interfere na validade, interfere na garantia, interfere na qualidade do teu produto, interfere em vários fatores, mas principalmente na percepção que o cliente vai ter. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com as necessidades ligadas ao marketing. Então a gente tem que entender essa mudança de realidade. Para aquela pessoa que estava acostumada a pegar um peixe, enrolar com um jornal e levar para casa, colocar dentro do saco plástico e levar, é muito normal. Muita gente ainda tem esse hábito, mas na hora que você começar a trazer novos hábitos, o teu consumidor vai saber valorizar isso. Até no primeiro momento ele pode estranhar e pode não se acostumar. Mas os cuidados com a saúde estão em evidência, é inegável. Não tem como você falar que ter um ambiente limpo e organizado não vai ser favorável ao teu negócio. Fora que o perfil do teu público muda. Aquele que paga menos, aquele que quer menos qualidade, que tudo tanto faz, ele paga menos. Aquele que exige uma refrigeração adequada, uma apresentação adequada do produto, você estando bem apresentado, cabelo cortado, barba feita, de máscara, de avental, de luva, de bota, tudo isso faz com que o teu cliente esteja disposto a pagar mais porque ele percebe essa qualidade. E tudo isso tem a ver com a mudança no mercado. O mercado está mudando, o mercado está evoluindo, as coisas estão evoluindo, e aí nós temos que ter essa percepção, essa atenção e atuar para que nós estejamos alinhados com essas mudanças de mercado. E aí, o que fazer frente a tudo isso, né? Como a gente vai encarar essas mudanças de mercado? É através do marketing, que é o assunto que a gente está abordando agora nesse vídeo. E eu considero esse alinhamento em relação ao marketing fundamental. Se você utiliza o conceito de marketing no teu empreendimento, a tendência é que você tenha sucesso e consiga vender bastante, consiga ter um bom resultado nos teus negócios. Então, eu pergunto, o que é marketing para você? Faça aí uma reflexão, coloque nos comentários o que é que você pensa que é marketing. O mais interessante, quando eu estava no colégio ainda, um professor uma vez questionou uma resposta de um aluno e eu me lembro até qual era a pergunta que o professor fez e a resposta do aluno eu não lembro, mas não estava, o professor deu como incorreto. E aí o mais legal é que o aluno falou, mas professor, o senhor colocou o que é fotossíntese para mim. Ou seja, o que eu responder é para estar certo. O senhor não perguntou o que é fotossíntese no livro, ou segundo o pesquisador, ou segundo o cientista fulano de tal. O senhor perguntou o que é fotossíntese para mim, e eu estou fazendo essa pergunta para você. O que é marketing? O que é que você considera marketing? A gente sabe que algumas palavras estão bem ligadas em relação ao marketing. A gente sabe que marketing é vender, a gente sabe que marketing é fazer propaganda, a gente sabe, entre aspas, tudo isso, que marketing é estimular o cliente a comprar. Tudo bem, você tem essa visão. Como eu falei, a sua resposta está certa nesse momento. Quando para você o marketing significa vender, fazer propaganda, estimular o cliente a comprar. Só que tudo isso está errado.
Mas por que está errado? Porque não é apenas isso. Então é importante que a partir de agora você tenha uma nova visão do marketing. Que o marketing não é apenas vender, não é apenas fazer propaganda e não é apenas estimular o cliente a comprar. Mas e aí, Cleider, o que é marketing afinal? Então, o Philip Kotler, um grande pesquisador, cientista da área do marketing, né? Teórico, tem vários livros, ele é uma sumidade nesse assunto, tem várias definições. Marketing, só o Philip Kotler tem dezenas de definições para marketing, uma delas que tudo é marketing, marketing é tudo. Só que eu gosto de trabalhar essa daí. Marketing é um processo social através do qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da troca. E aí eu gosto de fazer uma provocação. Vocês entenderam? Vocês conseguem me falar o que é o conceito de marketing sem voltar ao vídeo, só pelo que eu acabei de falar? Provavelmente não. E qual é o grande problema? As definições científicas, elas têm que ser específicas. Ele não pode falar só que marketing é tudo, ou que marketing é vender, marketing é fazer propaganda. Ele tem que dar um detalhamento para que cientificamente essa definição esteja correta. Então, para isso, ele tem que descer ao nível de detalhes que faz com que, na hora que a gente leia essa definição de marketing, a gente acha ela muito grande, muito comprida. E aí acaba que a gente não consegue lembrar. Mas por que a gente não consegue lembrar? Porque a gente decora, a gente não entende. Então, a partir de agora, eu convido vocês a analisarem palavra a palavra dessa expressão do Philip Kotler, para que a gente possa entender realmente o que é que ele quis dizer com é um processo social através do qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da troca. Então, o que é que ele fala disso? Por que ele fala isso, né? Vamos começar com as palavras-chave. Qual é a primeira palavra-chave, ou seja, qual é a primeira expressão ou palavra que traz um conteúdo importante? Porque a gente tem aí e um. Só que são palavras que não trazem tanto esse significado, né? Mas processo social já traz um significado. E tem muita coisa para a gente falar sobre processo social. A primeira coisa é processo. Inclusive, nesse momento, eu estou trabalhando processo em 4 clientes nossos, que nós estamos fazendo um mapeamento por processo. Então, nós estamos analisando passo a passo como as tarefas são executadas. Então, o que é um processo? Processo é um conjunto de tarefas. Processo é uma sequência de tarefas. Então, o que é que significa isso, Cleide? Por que para ti, ou para o Philip Kotler, processo é importante? Justamente para mostrar para vocês que marketing não é só fazer propaganda, não é sair na rua divulgando, não é apenas fazer um post nas redes sociais como o Instagram, não é apenas mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o cliente. Fazer marketing não é apenas colocar um carro de som na rua, entregar panfleto. Isso é uma parte do marketing, é uma parte do processo. É uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades. Então é muito importante entender que o marketing, ele é essa sequência. Ele segue uma variada ordem de tarefas que são executadas. E o mais interessante, é um processo que não é individual, pessoal. O marketing só faz sentido se ele é social. E o que quer dizer com social? A gente quer dizer que é um processo que envolve a sociedade, ou seja, envolve as pessoas em uma comunidade organizada. Então, o marketing, ele é uma sequência de atividades que é feito por pessoas para pessoas dentro desse contexto social. E o que é esse contexto social? São as relações sociais, a nossa estrutura social, de família, de empresas, de emprego, de governo. Tudo isso tem a ver com o social. Então, o marketing é um processo social.
através, ou seja, é um mecanismo, é um meio, é a ferramenta, é a ponte, é um processo social que serve de ponte, através do qual indivíduos ou grupos, e aí a gente volta para o processo social. É um processo social, mas que nesse processo uma pessoa ou várias pessoas conseguem o que necessitam e desejam através da troca. Ou seja, que você pode estar comprando para si ou para um grupo de pessoas. Por exemplo, quando você compra alimentos do programa de alimentação estadual, municipal, um exemplo, compra merenda escolar, você está comprando para um grupo de pessoas. Mas quando você vai no supermercado e compra para abastecer a sua despensa, você está comprando para também um grupo de pessoas, que é a sua família. A não ser que a pessoa more só, aí ela está comprando apenas para si. Se ela está comprando um aparelho celular para uso próprio, é apenas para si. Então, é um processo social através do qual indivíduos ou grupos, e aí a gente vai detalhar esse obtém o que necessita e deseja através da troca. Mas é importante entender que é vários indivíduos ou grupos de indivíduos separadamente ou grupos de pessoas que vão conseguir o que desejam através da troca. E aí, né, é um processo social através do qual indivíduos ou grupos, até aí a gente já detalhou bastante, obtém. Então, é o que a maneira como essas pessoas conseguem o que elas necessitam e desejam. E aí a gente vem numa discussão também muito interessante. O que é necessidade e o que é desejo? Qual a diferença? Por que é diferente? Porque para o Philip Kotler, ele fez questão de colocar necessito e desejo e não apenas um dos dois. Né? Daqui a pouco a gente discute mais ainda sobre isso, mas para a gente adiantar, a gente tem a necessidade, geralmente, porque ainda muda isso de pessoas para pessoas, né? Podem ter uma visão diferente do que é isso, mas em geral, a necessidade é vista como algo que é importante e que não dá para passar sem. Por exemplo, a pessoa necessita de oxigênio, ela necessita de comida, ela necessita de dormir. Então, tem várias coisas que interferem para ela dormir. A gente tem, por exemplo, a pirâmide de Maslow, que a gente pode até detalhar em algum outro material. Mas a pirâmide de Maslow, ela distribui ali níveis de necessidade dos humanos, né, dos seres humanos, e coloca como necessidades mais básicas, né, comer, dormir, beber água, respirar, as necessidades fisiológicas, que são as de funcionamento do corpo, como ir ao banheiro, né, são necessidades básicas do ser humano que precisam ser contempladas, precisam estar satisfeitas para que a pessoa possa pensar nas seguintes. Só que, lógico, às vezes a pessoa pode ignorar essa necessidade em prol de necessidades maiores, como, por exemplo, deixar de ir ao banheiro porque quer assistir a algo importante para ela. A segunda é a de segurança. Então, a necessidade de segurança é a necessidade em relação à garantia de futuro. Muitas vezes a gente fala segurança como sendo a salvaguarda, a garantia de vida ou dos seus bens, né? Ou, por exemplo, a garantia de que ela não vai sofrer, não vai ser violentada, não vai sofrer ataques, não vai apanhar, né? Traduzindo de uma forma mais popular. A garantia de que ela não vai ter as coisas delas roubadas, tiradas dela. Isso para a gente é o costume entender mais como segurança, né? Se sentir seguro. Tem a ver mais com a segurança pública, né? De não ter bandidos roubando, de não ter pessoas tirando a vida ou a saúde ou bens das pessoas. Mas não é só isso. Nós temos também, por exemplo, a segurança emocional e a segurança de você saber que no final de um período você vai ter um salário para poder comprar coisas que você precisa.
É uma segurança psicológica, por exemplo, de que você vai estar num ambiente tranquilo para trabalhar bem. É uma segurança de que aquele alimento que você está comendo hoje não vai fazer mal a você no futuro. Então, em prol da segurança, você não come um alimento que está com a validade vencida ou então que está com um aspecto ruim. Isso tudo tem a ver com segurança, né? E aí a gente tem, depois da segurança, a necessidade social, de você ser aceito dentro de um grupo, né? Então, quando você é aceito dentro de um grupo, você está tranquilo. E quando você não é aceito, você fica intranquilo. Os adolescentes, por exemplo, têm muito essa necessidade de pertencer a um grupo, de que o grupo valide ele. Então, nós temos a necessidade fisiológica, segurança, social, até chegar na última, que é a necessidade de autorrealização, que é quando a pessoa tem o sonho dela, né? Por exemplo, seja comprar um transporte, uma casa, seja fazer uma faculdade, seja poder viajar, seja poder ter uma graduação ou então uma pós-graduação. Então, são sonhos que a pessoa tem e quando ela consegue aquilo, ela imediatamente já desperta outros. Por quê? Porque uma pessoa sem objetivos, a vida dela fica complicada. Então, o sonho é constituir família. Ok, constituiu família. Aí depois, ter filhos, casar, ter filhos, que os filhos cresçam. Aí entra naquele ciclo contínuo que a gente até brinca às vezes de tem filho, aí o filho já, por exemplo, está grávido, já nasceu, e as pessoas ficam sempre perguntando a próxima etapa, né? Já nasceu os dentes, já andou, já entrou na escola, já fez alfabetização, vestibular, está na faculdade, se formou, arrumou emprego, casou, aí já começam a perguntar dos filhos, né? Se os filhos já casaram, já tiveram filhos, e por aí vai, é um ciclo que não tem fim. Então, essas necessidades, né, acabam movimentando não só as nossas relações sociais, mas também a economia. E se a gente entende essas necessidades, a gente entende por que nós vendemos. E isso é que é importante. Se a gente entende a diferença de necessidade e desejo e como lidar com isso, de como transformar uma coisa na outra, também a gente cresce. Por quê? Porque se a gente tem de um lado da necessidade básica de alimentação, de sono, até chegar a uma necessidade de autorrealização, que é a que está no topo da pirâmide de Maslow, nós podemos trabalhar, inclusive, essa diferença entre necessidade e desejo. Porque, por exemplo, eu falei de necessidade. E o que é o desejo? O desejo seria aquilo que não é essencial, aquilo que você pode viver sem. Mas muita gente questiona que esse desejo pode se tornar algo tão importante que sem aquilo a pessoa não tenha nem o objetivo de viver. Então, a gente pode dizer que necessidade seria algo mais básico, essencial para a vida, e o desejo seja algo mais excepcional, algo que está fora do necessário, do mínimo necessário para a pessoa viver. Só que tem uma questão: você consegue transformar a necessidade em desejo? Tem vários questionamentos para isso, né? Eu mesmo sou um que questiono bastante que a gente não pode criar necessidade. A necessidade já está dentro da pessoa. A gente vai aflorar e trabalhar para que a pessoa tenha uma busca por satisfazer aquela necessidade. Estimular. A gente estimula para que a pessoa tenha aquilo ali como foco, e aquilo ali fique tão forte nela que ela tem que atender aquela necessidade para continuar bem, para ficar bem ou para ficar bem. E como é que a gente pode transitar entre necessidade e desejo? Por exemplo, alimentação todos nós necessitamos. Nós, seres humanos, precisamos nos alimentar para poder viver. Se nós não nos alimentarmos, significa que a gente não consegue viver. Só que tem um porém.
Basicamente, de uma forma bem assim direta, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que a necessidade de se alimentar, ela é muito específica. Ela tem a ver com a nutrição, tem a ver com ter os elementos importantes para que a gente possa sobreviver e viver. Então, são nutrientes, são substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar bem. Proteínas, né? Por aí vai. Só que, tecnicamente, se a gente tiver uma massa que a gente coma, tipo uma ração, poderia a gente se alimentar apenas disso. Mas você acha que as pessoas ficariam tranquilas, mentalmente falando, e saciadas de comer ou ingerir pílulas, ou, por exemplo, uma farinha, ou um shake, que seja, que até tem várias opções no mercado que substituem refeições, mas são complementares. Ninguém pode até ter alguém que viva de shake, mas não é recomendável. Não é algo também que a longo prazo a gente acredita que não se sustenta. Imagina alguém que passar a vida toda só comendo shake. Pode até ser no futuro que isso aconteça, mas hoje em dia, psicologicamente, a pessoa vai sentir falta de uma alimentação, vamos dizer assim, normal. Comer um arroz, batata, carne, vegetais, frutas, né? Por que isso? Porque aí já não é uma necessidade, é um desejo. Porque a gente acaba sendo puxado por algo que está acima de uma necessidade básica. E a gente inverte isso também, do desejo para a necessidade, porque o desejo passa a ser tão forte que passa a ser uma necessidade. Cleide, se o básico, que é a necessidade, é você se alimentar, então qualquer gororoba, qualquer substância que atenda o suplemento nutricional vai fazer com que você se alimente e fique bem, ok. Mas em termos de desejo, você vai querer comer. Hoje eu quero um pastel, uma pizza, refrigerante, uma água gelada. A água gelada, por exemplo, não é uma necessidade, ela é um luxo, ou seja, é um desejo. Porque a água tem o objetivo de hidratar. Ela refresca também, ou seja, a gelada lhe ajuda a tirar a sensação de calor do corpo. Mas a questão que há uma discussão muito grande entre o que é efetivamente necessidade e o que é desejo. Qual a diferença desses dois? Como a gente pode trabalhar isso? Para simplificar, eu costumo dizer uma coisa única, que necessidade e desejo é a mesma coisa. Até porque eu, conversando aqui com vocês, dei exemplos de situações que a gente pode levar coisas que são necessidade para se tornarem desejo e coisas que são desejo para se tornarem necessidade. Depende de como a gente trabalha isso, depende de como a gente expressa isso, depende de como na cabeça das pessoas isso funciona, mas também não é uma coisa muito diferente uma da outra. A gente pode dizer que necessidade e desejo diferencia pelo teor. Se for algo que for importante, necessário e fundamental para que a pessoa funcione, que ela exista, é uma necessidade. Se for um luxo, se for algo extra, se for algo além, então seria um desejo. Então a gente tem aí, olha só, o tanto de coisa bacana que a gente conversou aí dessa expressão. E vamos fazer sempre essas revisões para a gente poder tentar amarrar essa expressão de uma forma completa. Então o que seria marketing? É um processo social. E aí, como eu falei, processo, sequência de etapas, não só vender, não só fazer propaganda. E é social porque envolve a sociedade, envolve várias pessoas, envolve a comunidade, envolve instituições. Através do qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da troca. E aí vem algo muito importante que é a troca. Quando a gente fala em troca, a gente acaba explicando que só existe a troca quando tem valor para os dois lados. Olha que interessante.
Esse ponto também é fundamental nessa definição de marketing. Vamos refletir. A gente só troca uma coisa pela outra se as duas partes tiverem interesse pelo que o outro tem. Ou, e aí não deixa de ser um interesse, se eu percebo que eu não quero aquilo para mim, mas eu sei que aquilo ali vai despertar para outras pessoas, então eu posso trocar aquilo com outras pessoas. Eu não gosto de, sei lá, ovo de avestruz, mas nós estamos numa sociedade que não tem dinheiro e eu tenho, por exemplo, uma saca de arroz. E aí alguém quer trocar essa saca de arroz por um ovo de avestruz. Eu digo, não gosto de ovo de avestruz. Mas eu sei que se eu for em tal lugar, eu vou conseguir muitas pessoas que têm interesse de trocar esse ovo de avestruz por algo que tecnicamente até vale mais do que a saca de arroz. Então eu vou acabar tendo muito interesse de trocar esse arroz pelo saco de arroz pelo ovo de avestruz. E o que é interessante a gente entender é que às vezes a pessoa que tem o ovo de avestruz, ela não tem condições de estar trocando pela saca, pelo que você vai trocar depois em outro local, porque ela não tem essa condição de se deslocar. Então, olha como é interessante, olha como tem muita coisa aí envolvida, olha como só essa palavra troca já desperta muita coisa. E eu costumo até falar da história do dinheiro para a gente entender também a questão da troca, né? Porque afinal de contas, quando a gente vende ou compra, quando o dinheiro está envolvido, nós não estamos tirando a troca dessa expressão. Nós estamos trocando sim. Por quê? Porque o dinheiro só tem valor quando as pessoas dão valor para ele. E quando as pessoas não dão valor para aquele dinheiro, ele perde valor. Um exemplo, países, não vou nem citar nomes de países, né? Ou então a gente, para não criar polêmica, pode falar da própria história aqui no Brasil. Mas a gente sabe que tem países aqui na América do Sul, por exemplo, que para comprar um frango você precisa de uma pilha de dinheiro. Porque o dinheiro está desvalorizado. Antigamente, na década de 90, nós passamos por hiperinflação, 80, 90, que a gente era um bolo de dinheiro para comprar poucas coisas. Agora nós estamos passando por um período difícil, né, pós-pandemia, onde está havendo uma inflação acelerada, em que R$50 já não vale tanto. E hoje em dia, eu me lembro que, às vezes, você ia fazer um pequeno conserto, essas coisas, R$5 bastava. Hoje em dia, R$10 já é pouco. Então, isso corroendo o valor do dinheiro é a inflação. Por quê? Porque ele deixou de ter valor e tem a ver com a troca. Quanto mais valioso é o dinheiro, mais valor ele tem. Quanto mais as pessoas dão esse valor ao dinheiro, mais ele vale e por mais coisas ele consegue ser trocado. Então o dinheiro funciona como um meio para troca, para facilitar. A gente costuma até dar 3 funções para o dinheiro. Ele é uma maneira de você facilitar a troca, fazer essa fração, por exemplo. Você tem uma vaca e quer trocar por 1 litro de mel de abelha. 1 litro de mel não vale por uma vaca. Cleider, mas se você der 50 litros de mel, vale uma vaca? Sei lá, estou dando aqui um chute. A questão é que você não vai levar 50 litros de mel por causa de uma vaca. Mas vamos dizer, se você trocar o equivalente a 9 litros de mel, você quer 1 litro, e os outros 9 litros de mel, você troca por outro item que depois você facilmente vai trocar. Porque senão você tem que levar os 10 litros de mel e trocar 9 litros com outras pessoas para conseguir o que você quer. Seja, por exemplo, um arroz, uma roupa, ferramentas. E aí, se você troca isso, por exemplo, em conchinhas, que equivaleriam a moedas, e as pessoas trocam essas moedas, entre aspas, conchas, sal, e vários outros métodos que foram usados para dar valor, se você troca isso, depois você adquire o que você quer. Então você troca a vaca por 1 litro de mel,
e 9 frações de dinheiro. E aí você vai chegar aí nos locais e vai trocar essas frações de dinheiro por coisas que você acha valiosa, que você precisa, desde que as pessoas vejam valor. Aí, por exemplo, você pega um dinheiro de um país e leva para outro país que as pessoas não têm valor naquele dinheiro. Se você levar o dólar, a maior parte dos países vai aceitar e vai gostar de estar sendo recebido o dinheiro em dólar, em euro, em libra, que é a moeda lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Mas se você está levando, por exemplo, um dinheiro lá da África do Sul, as pessoas podem nem entender qual o valor daquele dinheiro. Até um exemplo interessante, essa série Round 6, né, da Netflix, ela, por exemplo, o tempo todo é falado o valor dos prêmios. E como ela é falado na moeda local, nós não temos noção se aquele valor é muito ou pouco. Nós temos uma certa noção porque os personagens ficam empolgados com o valor. Mas a gente não sabe quanto vale realmente, né? Um exemplo simples é que em vários momentos o personagem principal pede ou dá 10 mil unidades. Eu não me lembro agora qual é a unidade da moeda. Mas ele é 10 mil tal, né? E aí esses 10 mil, se não me engano, equivale a menos de 50 reais. Então, aí faz mais sentido quando a gente enxerga esse valor. Então, observe que isso tem a ver com a troca. E olha só, na nossa moeda, 50 moedas, ou seja, 50 reais, tem uma percepção de valor equivalente a 10 mil nessa outra moeda lá da Coreia do Sul. Olha como é interessante essa questão de valor. Aí a pessoa chega com 100 unidades dessa moeda da Coreia do Sul, a pessoa não entende, ela pode comprar e achar que fez um bom negócio. E aí outra pessoa pode chegar com 1 milhão e a outra pode, não, mas 1 milhão não vale nada, não sei quanto é que vale, então eu não quero. E aí a pessoa pode ter perdido um bom negócio. Então, pessoal, a troca, ela só é interessante quando ela é boa para as duas partes. E é isso que a gente tem que entender. Então, olha só o tanto de coisa que nós estamos falando através do marketing, da definição de marketing do Philip Kotler. Então, marketing é um processo social através do qual indivíduos ou grupos obtêm o que necessitam e desejam através da troca. Então, é um processo, é uma sequência de atividades que tem a ver com a comunidade, com a sociedade, e que através desse processo a gente consegue, indivíduos, grupos, conseguem o que querem, o que necessitam e o que desejam. E elas conseguem como? Trocando. Mesmo que essa troca envolva um meio de pagamento, que é o dinheiro. E muitas vezes o dinheiro está sendo cada vez menos visualizado, até chegar num ponto no futuro que o dinheiro físico de papel pode deixar de existir, o dinheiro de papel e as moedas, né? E aí passa a ser tudo digital, por exemplo. Podemos chegar a esse padrão, né, no futuro. Então, continuando aqui, né, facilitando as coisas, a gente já falou individualmente cada uma dessas palavras-chave para poder chegar em uma definição. Só que tem uma questão, você pode jogar tudo isso fora. Tudo que a gente conversou você pode jogar fora e focar apenas em uma palavra. Tudo que nós falamos aqui sobre marketing tem a ver com necessidade. Você concorda comigo? Se não concorda, coloque no comentário, vamos discutir. Estamos abertos à discussão, né? Mas assim, para facilitar, eu sempre falo que marketing tem a ver com necessidade, com atender necessidade, com focar na necessidade do consumidor. Então, se você está focando na necessidade, você concorda comigo, em primeiro lugar, que quando você está focando com a necessidade, você está focando no processo de troca, porque a troca ela não só acontece se as duas partes tiverem interesse, e eu acredito que o interesse está ligado diretamente com a necessidade. Quanto maior a necessidade, maior o interesse, maior é o valor. Então, olha só que legal. Se você focar, ao invés de você tentar decorar em toda a definição de marketing,
Se você focar apenas na palavra necessidade, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, sempre a partir de agora, quando formos falar de marketing, de estratégias de marketing e ações de marketing, nós temos que pensar em como nós vamos fazer para atender a necessidade das pessoas. Ok? E aí a gente gosta de comentar sobre a miopia de marketing. Tenha cuidado com a miopia de marketing. Porque o que é a miopia de marketing? É você achar que a necessidade da pessoa é uma coisa, quando na verdade é outra. Deixa eu dar exemplos que aí eu posso explicar melhor. Mas um exemplo de miopia de marketing é quando vendemos algo, quando na verdade o consumidor compra outra coisa. Por exemplo, na farmácia, a gente acha que está vendendo remédio, mas na verdade uma farmácia ela vende saúde. Tirando aquelas pessoas que a gente chama de hipocondríacos, que são pessoas que têm uma necessidade de tomar remédios. A necessidade dele é efetivamente, na cabeça dele, ele só fica bom com remédio que ele precisa de remédio. Então, é uma questão que é diferente do normal. Então, tirando os hipocondríacos, a grande maioria das pessoas, ela vai a uma farmácia e o foco dela é buscar saúde. Não interessa se ela vai conseguir essa saúde através de um remédio, se ela vai conseguir essa saúde através de uma máscara para evitar um contágio, ou se ela vai buscar essa saúde através de um álcool em gel para evitar o contágio, ou se ela vai procurar a saúde através de uma rezadeira, por exemplo. Pode até algumas pessoas acharem algo muito absurdo, mas principalmente há um tempo atrás, quantas crianças não eram levadas à rezadeira para resolver problemas de mal olhado, que era uma diarreia, vômito, eram problemas alimentares, que eram embutidos como sendo algo do sobrenatural, ou então da superstição, e que a rezadeira, que inclusive ainda existem, tem a função de tirar essas questões. Então, assim, o importante não é se ela vai tomar um remédio ou se vai numa rezadeira. O importante é o resultado. Esse resultado vai ser saúde. Então, a pessoa não está buscando remédio na farmácia. Ela vai à farmácia porque ela busca saúde. E como eu falei, ela pode até buscar o que ela procura em outros locais. A farmácia ela vende efetivamente remédio. Na prática, o produto é remédio. Mas, em conceito, cada remédio daquele representa saúde. Então, observe muito isso quando você estiver com um cliente. Ou então, uma autopeças, vende peças e o consumidor quer apenas o veículo funcionando. Então, a gente tem que observar isso aí, quando a gente foca na venda de peças e o cliente está focando no resultado, no veículo dele andando. E aí, para finalizar, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre quem é o bom vendedor. Será que o bom vendedor é o que vende até casa pegando fogo? É o que vende geladeira para esquimó? É o que vende pente para careca? É o que vende qualquer coisa para qualquer um? Será que esse é o bom vendedor? E aí, pessoal, o bom vendedor, vou até voltar aqui, tem essa expressão, a gente fala muito, fulano é muito bom, vende até casa pegando fogo, vende tudo para qualquer um. Mas será que é a melhor estratégia? Por exemplo, será que se você fosse abordado por um vendedor fantástico, que lhe vendesse, por exemplo, um aparelho para soprar folhas. Ele é tipo um aspirador de pó, só que ao invés de puxar, ele joga o ar. E aí? Ele é importante para você? Ele é útil para você? Um vendedor excepcional, entre aspas, que conseguisse lhe argumentar para você comprar um equipamento desse. Aí você chega com um trambolho desse em casa e diz, e aí, o que é que eu vou fazer com isso? Ou, por exemplo, comprar um kit para tirar neve, aqui no Ceará, nesse calor que nós estamos passando. Só se for para tirar areia da duna, né? Mas
neve, você vai usar na tua realidade, você vai ficar feliz ou vai ficar triste com esse vendedor? Então, na verdade, o bom vendedor não é o que vende qualquer coisa para qualquer um. O bom vendedor, voltando lá para o conceito de marketing, é aquele que atende a necessidade do consumidor. Então, esse bom vendedor, ele não tem que vender. E é por isso que a gente chega logo nessa conclusão, que a melhor maneira de vender é não vender. Mas, Cleide, como assim? O bom vendedor não tem que vender, não? Não. O bom vendedor, ele é tão bom que ele faz o cliente pedir. O cliente é que pede por aquilo porque ele sabe que aquilo ali é importante para ele. Então, observe que a melhor maneira de vender é não vender, e sim descobrir o que é que movimenta, quais são as necessidades que movem o consumidor. O bom vendedor é aquele que consegue entender por que nós compramos. O bom vendedor é aquele que consegue satisfazer as necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais e intelectuais. E ele entende também que o consumidor, ele quer maximizar a utilidade. Ele quer ter o máximo de realização com o mínimo de investimento. Ele quer escolher a marca que traz a melhor relação custo-benefício. Então, o bom vendedor é o que conhece sobre as pessoas e consegue fazer com que elas sejam felizes com aquilo que comprou. Inclusive, tendo duas situações: uma experiência de compra positiva e uma experiência de uso positiva. Uma experiência de compra positiva é quando você é uma pessoa tão bacana, que atende tão bem, que o teu consumidor fica encantado e todas as vezes que ele lembra de estar no teu estabelecimento comprando de ti, ele vai ficar feliz e vai ter uma sensação positiva. E a experiência de uso bacana é aquela de quando a pessoa usa, por exemplo, ela está comendo uma carne, ou ela está na sua casa e vê um artesanato, ou então que ela comprou de ti, ou então quando ela está usando uma roupa, ou quando ela vai comer algo que comprou na tua lanchonete, ela tem uma sensação positiva. Então a gente chama isso de experiência de uso. Então, quando você tem uma blusa, uma roupa, que sempre que você usa as pessoas elogiam, isso é muito bacana, isso gera uma sensação legal para você, que é a sensação positiva do uso. Então, é a experiência de uso positiva. Então, você como vendedor deve buscar atender essa necessidade, tanto no momento da compra e gerar um momento positivo na hora da compra, quanto também gerar esse momento positivo na utilização do produto. Como? Vendendo, não. Oferecendo algo que atenda a essa necessidade do consumidor, fazendo com que ele tenha acesso a algo que vai fazê-lo feliz, que vai atender a necessidade dele. E é por isso que o bom vendedor é aquele que não vende, é aquele que atende a necessidade. Então, no processo de venda, o principal objetivo é atender à necessidade do cliente. Então, pessoal, a gente chega nesse ponto, né, falando sobre a melhor maneira de vender e o foco da venda, com essa frase final, que no processo de venda o principal objetivo é atender a necessidade do cliente. A fórmula de satisfação do cliente e outras questões a gente aborda nas próximas aulas. Fique atento, acompanhe, né, se inscreva no canal da MBA, ative o sino, fique atento ao grupo de WhatsApp, o pessoal do mercado público e do mercado de artesanato de Capuí. Fique atento aos comunicados, participem, por favor, comentem o nome de vocês lá nos comentários para a gente poder ter a presença de vocês aqui nessa aula virtual. E você que está assistindo, que tem interesse, entra no Instagram da MBA,
faça parte, né, dos nossos seguidores, acompanhe o nosso serviço para conhecer melhor o que é MBIA, as soluções que nós oferecemos. Nós estamos nesse trabalho fantástico com o pessoal do mercado de Capuí, trabalhando normas de combate à Covid, trabalhando a revitalização, ações de comunicação, ações de marketing. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas estamos todos juntos. E esse material é um material muito importante que traz muitas reflexões sobre como a gente pode fazer para atender o nosso consumidor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu conto com o like de vocês, conto com o comentário de vocês. Comentem, se inscrevam no canal e qualquer coisa, mandem as suas perguntas que nós estamos aqui para ajudar. Boas vendas para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!